Olha aí, pessoal, parece que os memes venceram, não é? Os memes do Tachad deram um resultado como a gente mais ou menos previa. O governo falou que não, isso aí não vai ter repercussão nenhuma, não vai pegar, não vai colar na imagem do Haddad esse negócio de Tachad e o cara que só quer aumentar impostos e tributar absolutamente tudo e todos, né? Não vai pegar, né? Pois é, olha até onde a coisa chegou. Tudo bem que a conversa de bastidores, nada oficial, como obviamente não seria, mas parece aqui que, inclusive, o Arthur Lira, dentre outras pessoas, é claro, já aconselharam Fernando Haddad a parar de ficar falando de impostos e de arrecadação e trabalhar em cima de outra coisa, né, de cortar despesas por parte aí do governo, porque, nas palavras aqui do próprio Arthur Lira, segundo fontes não oficiais, ninguém aguenta mais ouvir falar em arrecadação. O que é uma baita de uma verdade, convenhamos. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então essa notícia circulou hoje, dia 22 de julho, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, né? E são informações que circulam nos bastidores, né? Sempre aqueles contatos, né? Aquelas fontes não identificadas do parlamento, do Palácio do Planalto e tudo mais, né? Então, inclusive aqui, o que foi apurado pelo pessoal do Estadão, estou lendo no próprio site do Estadão mesmo, né? O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, aconselhou o Fernando Haddad, né? Falou para ele que ninguém mais aguenta ouvir falar em arrecadação, né? Exatamente isso que ele falou. E que, na verdade, olha só, já puxando a sardinha pro lado de uma coisa que a Simone Tebet falou anteriormente, cantou a pedra, e quando eu tratei desse tema aqui no canal, eu mais ou menos adiantei esse ponto, né? Que se ela chegou a comentar isso, chegou a falar sobre isso, é porque já houve discussão nos bastidores a respeito desse tema. Nenhum ministro chega ali e fala alguma coisa da cabeça dele. Ele sempre fala representando algum interesse, algum debate, algum ponto de vista, ou um ponto de vista até coletivo, né? Quando aconteceu lá atrás, o Lula usou até uma expressão que eu não vou lembrar agora para falar de um ministro que tratou de um tema sem falar com ele. Não é bem assim, tem gente por trás discutindo as coisas antes disso ter publicidade. Nesse caso específico é o fim da correção automática dos benefícios sociais, aposentadoria, pensões, auxílio-doença, junto com o salário mínimo. A desvinculação dos benefícios do salário mínimo seria uma correção só pela inflação. Por quê? O que acontece nesse caso aqui? O salário mínimo, principalmente agora com o governo Lula, tem a tal da correção ali com ganho real, né? É o crescimento da inflação, a desvalorização da moeda, a compensação dessa desvalorização, mais o crescimento da economia, o crescimento do PIB. Ou seja, conforme o PIB cresce, também as despesas atreladas ao salário mínimo, como as aposentadorias, também crescem. Então, quanto maior for o crescimento da economia, maior vai ser o crescimento da despesa estatal, que é um problema sério, é um gatilho terrível. Então, Arthur Lira cantou essa pedra, né? Falou, dá pra gente conversar isso aí sim, vamos partir para esse lado. No caso, no âmbito das despesas, né? Não ficar só na questão das receitas, na questão da tributação, né? Então, esse debate aí pode parecer que não, o pessoal até finge, as notícias fingem que a coisa não está acontecendo nesse sentido. O mundo político foi impactado pelo Tachad, pelos memes do Tachad. Ninguém previu isso acontecendo, ninguém conseguiu controlar isso aí, não houve discurso político que conseguiu controlar. O pessoal da oposição surfou nisso aí, beleza. Eles não criaram a oposição não criou esse fenômeno e não foi responsável por ele se expandir. É um fenômeno essencialmente orgânico e que ninguém sabe lidar com isso do meio político, e ninguém sabe lidar com isso de uma forma muito clara, de uma forma muito precisa. O pessoal ficou meio assustado com essa história e o tema, a arrecadação, voltou à baila por conta disso, né?
Inclusive, esse é um tema que já é caro para parlamentares, especialmente aqueles que têm um discurso mais de direita, mais liberal, porque eles representam uma parcela da população que já tinha esse entendimento de que tem imposto demais, não dá para aumentar isso aí, o Estado tem que reduzir do lado das despesas, né? Então, a avaliação que é feita no Congresso Nacional é que esses memes do Tachad não são apenas por conta da taxação das blusinhas, das comprinhas da Shein. Eu já tinha falado isso aqui no canal, inclusive, abordando o tema do Tachad. Já tenho falado há alguns dias sobre isso, inclusive, né? Vai além, eu citei vários pontos aqui, alguns deles são citados também aqui nessa averiguação do Estadão. Por exemplo, aqui, né, a questão do PIS e COFINS, a limitação de crédito do PIS e COFINS de grandes empresas, né, e a reforma tributária como um todo, que todo mundo já percebeu que ela vai representar um aumento de arrecadação, mais impostos sendo cobrados, alíquotas maiores sendo aplicadas, né? Então, o aconselhamento do Arthur Lira parece ter sido para o Haddad mudar a pauta, né? Para qual pauta? Para o corte de gastos, que obviamente tem como aí o maior entrave o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que não se cansa de falar que não vai cortar gastos e que o pessoal trata como gastos o que ele trata como investimentos e que ele não precisa cumprir a meta fiscal se tiver coisa mais importante para fazer, né? Caramba, isso deveria dar algum tipo de repercussão, o presidente da República falar isso, né? Repercussão legal. Mas Brasil é uma república de bananas, de fato, aí, né? Então, de acordo aí com a avaliação geral, né? Esse é o ponto. Você tem o problema, e os maiores problemas do orçamento hoje são o salário mínimo atrelado aos benefícios, isso é uma tragédia muito grande, com certeza, e a questão ali dos valores da saúde e educação aí, que estão vinculados às receitas também, né? Sobem de acordo com as receitas. E aí isso aumenta os gastos de forma muito expressiva, pressiona o orçamento, e aí o governo não quer cortar gastos, ele corre para qual lado? Para o lado da arrecadação, mas o meme do Tachad, os memes do Tachad mataram por completo essa possibilidade. Não tem nenhum agente político hoje que queira embarcar nesse papo de aumentar impostos, né? Então, vamos ver até que repercussão que isso vai dar na reforma tributária, que está lá no Senado, vai voltar para a Câmara dos Deputados. Pode ser que haja alguma mudança por conta desses memes, inclusive, aí, né? Então, o pessoal já está falando de reforma da Previdência aqui, inclusive, né? Tem outros pontos. O Haddad tem ficado aí na questão de recuperar receitas que foram perdidas, renúncias fiscais, tudo mais, como da própria questão da desoneração da folha de pagamento aí, tudo mais, né? Mas o Arthur Lira está defendendo esses pontos, defendendo também aqui o fim da indexação, né, dos benefícios ao salário mínimo aí, e também, né, o debate aí a respeito desse aumento automático dos pisos para despesa com saúde e educação, que conforme milhares de cálculos já demonstraram, vão estrangular o orçamento aí talvez até 2027. Vão transformar o orçamento todo em orçamento obrigatório e vão fazer as despesas aumentarem independentemente das receitas aí, né? Que é um ponto que deve ser colocada a culpa disso no governo Lula, porque o teto de gastos, né, ele acabou segurando esse problema e ele congelou essas chamadas despesas sociais e evitou que essa bola de neve crescesse mais. Só que o arcabouço fiscal substituiu o teto de gastos e ele piorou muito essa questão, porque esses gastos com saúde e educação voltaram a obedecer essa regra constitucional do reajuste vinculado com o crescimento das receitas a partir daí, né? Então veja que há um debate nesse sentido, parece aqui, inclusive, né, que o Lira tem falado nas conversas de bastidores, né, sempre as conversas de bastidores, que esse aperto do orçamento aí, que é visível, que é evidente e vai piorar, né, é um resultado das escolhas feitas pelo governo Lula, e eu concordo com isso, né? Já não estava boa a situação, mas o Lula conseguiu piorar tudo com
o teto de gastos, com essa opção por vincular as despesas aí, indexar ao salário mínimo, inclusive aí, né? E tentando resolver essa bomba toda com o aumento das receitas. Como que vai aumentar as receitas agora nesse sentido? Primeiro que já não havia interesse do Congresso Nacional em embarcar nessa história. O governo Lula estimava, olha só que sonho idílico do governo Lula, ainda no ano passado, aprovar um monte de coisas que sequer foram aprovadas agora em meados de 2024 e não vão ser aprovadas com esse cenário desfavorável por parte da opinião pública em relação ao aumento de receitas, né? Aumento de impostos, portanto. Veja o peso, a força que os memes do Tachad tiveram, né? Colocar essa pecha no Tachad, no Haddad, né? E não apenas isso, de forma consequente, em qualquer outro político que entre nessa história e defenda esse ponto. A esquerda teve que descer do palanque e falar que não, o Haddad reduziu a carga tributária, todo mundo teve que aceitar que mais impostos é algo ruim. Impressionante o efeito que os memes tiveram. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.